Quando a gente assistia Naruto quando éramos pequenos, muitas coisas passaram batido, ou se não passaram, a gente não olhou para elas com os olhos corretos, seja por causa da idade ou pelo jeito que a narrativa era contada. No vídeo de hoje vamos falar sobre duas coisas obscuras em Naruto que pouca gente fala. Bora! O Naruto de novo! Ele escalou os rostos de pedra! E pichou tudo quanto é Hokage! Quando começamos a assistir Naruto, lá no clássico ainda, a gente descobre o que acontece com o clã Uchiha, que o Sasuke é o último deles vivo, com exceção do seu irmão Itachi, que realizou o massacre de todo o clã. E não temos nesse ponto da história mais nenhum tipo de informação-chave, como as motivações do Itachi, por exemplo. E é algo realmente marcante, principalmente para quem assistiu a essa parte do anime quando era pequeno, pois nos é mostrado a cena do Itachi finalizando, tem de falar assim por causa do algoritmo, finalizando os próprios pais, deixando apenas o Sasuke vivo. Isso faz com que a gente e o Sasuke pensem nas motivações dele e por que nada aconteceu com o próprio Sasuke. Fisicamente falando, né? Porque mentalmente Jesus, ele era totalmente chablau da cabeça. A partir de então, tudo que o Sasuke faz do momento que ele acorda, treina e dorme é pensar em vingança. E esse é o motivo por trás de tudo que ele faz a partir daí, principalmente as merdas. Não vou detalhar tudo aqui, como o breve encontro deles ainda no clássico, porque esse aqui não é um vídeo de recap. Então, quando eles se reencontram no Shippuden, o Sasuke, depois de uma tremenda lutaria e brigação, acaba derrotando Itachi. Pero no mucho, né? Após isso, o Tobi explica pro Sasuke o rolo todo, que os Uchiha, quando o Itachi era mais novo, estavam bolando um golpe de estado dentro de Konoha, e o arquiteto disso tudo era o Fugaku Uchiha, pai do Sasuke e do Itachi. Se o golpe fosse bem sucedido, Konoha ficaria muito enfraquecida, o que poderia fazer com que nações vizinhas a invadissem. Itachi, no entanto, era mais leal à vila do que ao próprio clã, já que ele era um espião de Konoha dentro dos Uchiha. Fornecia à vila informações cruciais sobre o que estava acontecendo lá dentro. E com essas informações, o terceiro Hokage, Sarutobi, ainda se mostrava favorável a negociar com os Uchiha. Mas Danzo, um ancião da vila, mostrava-se contrário. Então ele faz a seguinte proposta, digamos assim, pro Itachi. Opção 1. Ou você apoia o golpe dos Uchiha que tem todo mundo morto no conflito, inclusive seu irmão mais novo, o Sasuke. Ou, opção 2. Aceita a proposta de eliminar o clã antes do conflito iniciar e com isso pode poupar a vida do Sasuke. E como sabemos bem, o Itachi opta pela segunda opção. E o resto, bem, é história, se bem que o que eu falei até agora também, né? Não vou contar a história completa aqui, mas basicamente ele tem a ajuda de mais um humano no extermínio do clã dele. Sasuke não sabia que essa tinha sido a motivação. Quando ele entra na casa que morava e encontra Itachi em pé, com os corpos de seus pais jogados no chão logo em sua frente, acho que não tinha nenhuma explicação que poderia confortá-lo naquele momento. Aliás, a cena do Sasuke entrando no local da vila onde o clã se localizava e já de início, achando aquilo tudo muito esquisito, muito parado, e só depois descobrir o que aconteceu é realmente muito triste. Quando o Sasuke encontra o Itachi nessa situação, ele conta que apenas fez o que fez para poder testar suas habilidades e encoraja o Sasuke a se tornar mais forte para poder se vingar. Antes disso, claro, ele tortura o Sasuke mentalmente com seu Mangekyo Sharingan. No final de tudo, no entanto, a gente pode ver claramente o Itachi chorando, ou seja, era mais que óbvio que ele fazia aquilo tudo contra sua vontade. Muitos fãs do anime, fãs do Itachi, veem ele como um herói. Pô, o cara salvou a vila de um golpe de estado. Assim, se você parar pra pensar, o cara genocidou um clã inteiro. Ah, mas sei lá o que, era pra salvar o Sasuke. Gente, se ele se desdobrou para armar as maracutaias para fazer esse massacre, ele poderia se desdobrar também para resolver. O cara foi forte o suficiente para eliminar o clã tido como o mais forte de Konoha, tudo quase que sozinho. Ele poderia, com essa mesma força, opor-se tão tremendamente ao golpe lá dentro do clã, a ponto de tornar inviável a execução dele sem sua ajuda. Não sei, eu estou falando, já que a solução de eliminar um clã inteiro não me parece muito concordável. Ainda mais quando a gente olha um pouco para trás na história. Depois do ataque da Raposa de 9 Caudas pelo Madara, Obito, Konoha suspeita do envolvimento do clã Uchiha no incidente, mesmo eles não tendo nenhuma relação. Dessa forma, Konoha optou por isolar os Uchihas em um canto específico da vila, de forma a facilitar o controle e a vigilância sobre eles. Isso tudo, ao passar dos anos, fomentou neles um desejo de insurgência. Claro que se os Uchiha tomassem o poder, eles fariam coisa até pior. Meu ponto com isso tudo não é dizer quem é o mais correto e o mais errado, é, na verdade, dizer que o Itachi não é um herói imaculado. Pra mim, a explicação original, a de que ele matou geral pra testar o que ele era capaz de fazer, soa muito mais natural em um mundo com tanto doido quanto o mundo de Naruto. Muito mais natural do que o malabarismo de matar o próprio clã, impedir a guerra, salvar o Sasuke e impregnar nele o desejo de vingança, por exemplo. O Shizui tem um Mangekyo Sharingan que o faz manipular as pessoas. Ele queria usá-lo nos líderes do clã para evitar o golpe de estado, mas bem, o Danzo rouba o seu olho
e o fere a ponto de quase morte. Mas a história é muito mais complexa. A gente muitas vezes se esquece do quão sombrio é isso. Eu não nego o comprometimento do Itachi com a causa. Um cara que faz tudo isso a ponto de matar os seus, ser visto como um finalizador por todo mundo, ser odiado na própria vila, e mesmo depois de sair, juntar-se a uma organização criminosa como a Katsuki para proteger a vila mais uma vez como infiltrado, o cara realmente tem de acreditar e gostar muito da vila. Mas isso não o torna menos sombrio, ainda mais para um personagem tido como herói. Um cara que depois, quando é ressuscitado, troca ideia com o irmão e o Sasuke fica sussa com tudo isso, tipo assim, what the fuck. Sabemos que a visão dos japoneses é muito diferente da visão dos ocidentais, ou até mesmo da, entre aspas, periferia do ocidente, que somos nós. Ah, mas sei lá o que, ele se sacrificou dedicando sua vida à folha e blá blá blá. Olha, eu acho que quem foi sacrificado foi na verdade o clã dele, não? É literalmente o oposto do auto-sacrifício, um valor muito ligado ao ímpeto heróico. Aqueles que condenam o Sasuke por querer destruir Konoha por ela ter feito o que fez com o Itachi e seu clã, não podem dizer que o que o Itachi fez estava certo, porque veja, o que muda é apenas uma questão de escala e lealdade. Para Itachi, sua lealdade mor era a Vila da Folha. Ele poderia ser chamado, grosso modo, de um nacionalista. Os interesses da vila eram mais importantes que os seus desejos e as ambições do clã. Lembrem-se de quando, durante a Guerra Mundial Ninja, o Sasuke e o Itachi derrotam juntos o Kabuto. Uma das últimas coisas que o Itachi fala depois do ato é: mais uma vez, eu protegi minha vila como Itachi Uchiha da Folha. O Sasuke, por outro lado, seria mais próximo de um nacionalista étnico, uma vez que seu clã, ou seja, sua etnia, é mais importante que o resto. Não à toa, no clássico, ele diz que quer revivê-lo. Não quero com isso propor uma solução para o embate que assolava o Itachi. Apenas fazer vocês perceberem que nem sempre a gente vê o quão obscuro é isso em Naruto. Na terceira fase do exame Chunin, durante a sempre lembrada luta entre o Neji e o Naruto, enquanto eles trocavam socos e argumentos, o Neji tira a bandana e mostra ao Naruto um símbolo que ele exibe na testa. É um símbolo verde meio esquisito, vamos explicar primeiro o que é isso aí. Ele é colocado em todos os membros da família secundária do clã Hyuga pelos membros da linha principal. A família principal, que a Hinata faz parte, é responsável por comandar e dirigir os combos da família. Já a secundária, que o Neji faz parte, tem o dever de proteger o clã, incluso, claro, os membros da família principal. Para que isso seja garantido, os membros da família principal colocam um selo na testa dos membros da secundária, quando eles ainda estão pequenos. Esse selo dá capacidade à linha principal de basicamente destruir o cérebro do portador do selo, além de infligir uma dor tremenda e angustiante. Como o Byakugan é um doujutsu poderosíssimo e cujo funcionamento é pouco conhecido, principalmente para aqueles que não são da Folha, o selo marcado na testa na hora da morte do portador veda o Byakugan, impedindo que alguém possa exumar o corpo e estudá-lo, a fim de compreender o funcionamento do Byakugan. Com um poder desse em mãos, a casa principal acaba tendo um controle quase que absoluto sobre os membros da família secundária. Agora que isso já foi explicado, eu irei indagá-los. Você sabia que o selo que o Neji exibe na testa lá nos mangás é bem diferente? Isso mesmo, este é o símbolo. Espero que o YouTube não ferre o vídeo por causa disso. Mas acalmem-se, não é uma sua tia estica narcisista, tente falar assim, espero que dê pra entender. Pra quem não entende um pouco sobre a história do Japão ou não tá tão inteirado assim, deve estar se perguntando: pô, por que o Kishimoto botou isso do nada? Eu vou explicar aqui. No Japão, o símbolo é chamado de manji e tem uma origem antiquíssima, muito anterior à do Partido do Homem do Bigode e da própria Alemanha. É muito utilizado em muitas religiões orientais, como no jainismo, hinduísmo e budismo, por exemplo. Falemos um pouco desta última. Ela é um símbolo tido como sacro pelo budismo há mais de 1 milênio, e apesar de não ter surgido no Japão, há mais de 1 milênio também a religião já é praticada lá. É dito que ela se estabeleceu mesmo no Japão ainda durante o período Nara, que é entre 710 e 794 d.C. Mas este é tido apenas como um período em que houve um aumento no número de fiéis, conversões e construções de muitos templos. Apesar de não se saber com exatidão a data de primeiro contato dos japoneses e o budismo, o livro Nihon Shoki, Crônicas do Japão, diz que no ano de 552, o rei Seon de Baekje, que é um reino coreano cujas terras hoje fazem parte da Coreia do Sul, enviou ao imperador Kimnei do Japão uma espécie de comitiva, digamos assim, que levava uma imagem do Buda, sutras, no caso uma coleção de ensinamentos religiosos e mais algumas coisas relacionadas ao budismo. No entanto, outras fontes falam que isso aconteceu em outra data. Fato é, isso tudo ocorreu durante o século VI. De qualquer maneira, houve contato antes disso, onde mercadores, viajantes e imigrantes
que vinham de outros locais, carregavam essa fé e iam ao Japão. Por lógica, se o budismo tem raízes antigas em solo japonês, é de se esperar que seus ensinamentos e símbolos também tenham, certo? Tanto que em mapas no Japão, o símbolo manji é usado para representar a localização de santuários e templos budistas, assim como em outros locais do Extremo Oriente também. É como se fosse a cruz aqui, que no mapa é usado para indicar a localização de igrejas. Percebam, no entanto, que o símbolo não é o mesmo. Após os seguidores do Partido do Homem do Bigode se apropriarem do símbolo, eles o alteraram. É como se eles tivessem girado ele um pouco. Além de que, claro, quando ele é usado dessa forma, muitas vezes o símbolo vem junto com o nome do partido, uma águia e alguma coisa nesse naipe. Se, aqui no Ocidente ou na periferia do Ocidente, o símbolo sempre é associado com os ocorridos na Alemanha, lá no Japão a coisa é outra. Tanto que até hoje lá você vê o uso do símbolo em tudo quanto é lugar. Naruto, que é um anime, produção japonesa, referencia muita coisa da cultura do país, como seres, crenças, espíritos e deuses do shintoísmo, religião nativa do país. Então é claro que ele incorporará também coisas do budismo, religião seguida por milhões de japoneses há muito tempo. Para falar a verdade, há uma espécie de sincretismo entre as duas dentro de solo japonês. De qualquer maneira, vocês podem ficar tranquilos, o Neji não é alemão e muito menos seguidor do alemão do bigode, e o Kishimoto também não é. No entanto, não deixa de ser um pouco obscuro para quem não está ligado nessas informações.